Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer esse vídeo aqui para compartilhar com os irmãos sobre o estudo desta revista aqui, ó, Lições Bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CEPAD. Essa revista aqui já é do primeiro trimestre de 2024. Estamos quase chegando lá e eu já comecei a estudar ela e tem como tema principal aqui o corpo de Cristo, a origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Por isso, eu quero compartilhar aqui com vocês, já começando da lição 1, que nos fala da origem da igreja. Vemos a importância da igreja no mundo. Então, temos como texto base aqui, texto áureo, que se encontra lá em Atos 2, no versículo 38, que diz assim: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vemos uma verdade prática, que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora vamos comentar aqui, meus queridos, sobre a igreja. E vemos aqui, eu quero, para não deixar o vídeo muito longo, dar uma resumida em toda essa lição, que vai falar da igreja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que a igreja no Antigo Testamento era, no termo hebraico, que foi o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o termo para a igreja era kahal. Não sei se eu pronunciei certo, mas era o termo usado para se referir ao povo que se reunia, ao povo que congregava, que fazia aí uma assembleia no modo antigo, pelo antigo pacto de Deus. As pessoas que se reuniam como o povo de Deus. Era um povo reunido qualquer pessoa que se reunia, pois podia-se dizer que estavam em uma assembleia, em uma congregação, essas pessoas que se ajuntavam. E no Novo Testamento, o termo para a igreja, que era já no grego, é o termo eclésia ou eclesia, que se refere à igreja do Novo Testamento, a igreja cristã, que já é uma assembleia, uma reunião de pessoas crentes que se ajuntavam ou se ajuntam para um propósito, ou seja, adorar a Deus. Esses crentes que se ajuntam para adorar a Deus somos nós. Depois do dia de Pentecostes, a igreja pentecostal acredita que deu-se início à igreja dos cristãos até hoje, que são os cristãos regenerados, os cristãos remidos pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Com sentido exclusivo, Jesus usou o termo como a comunidade dos salvos, né? O povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus. E
Como eu já falei, a tradição protestante diz que a igreja deu-se início no dia de Pentecostes. E com isso, a igreja é definida como uma congregação local onde as pessoas se reúnem e, por meio do Espírito Santo, são batizadas após uma profissão de fé, uma declaração de fé no nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Cada crente, após essa confissão de fé, é nascido novamente do Espírito e agora faz parte, se torna um integrante da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal que eu falo não é uma denominação de igreja, mas sim a igreja do mundo inteiro, a igreja de Jesus, a igreja dos salvos, entenderam? E a igreja não era simplesmente, ela não deu-se início, ou ela existiu somente após o dia de Pentecostes. Ela já estava no coração de Deus e a Bíblia nos fala isso lá em Efésios, né? O apóstolo Paulo fala que de um mistério que estava no coração de Deus, que estava oculto. E esse mistério foi revelado como a igreja, que saiu do coração de Deus e foi revelada através de Jesus, né? E que Jesus se entregou pela igreja, que somos nós, amou e se entregou por ela, lá em Efésios fala. E a igreja se concretiza quando a maioria, a igreja se concretizou então no dia de Pentecostes. E dessa forma a igreja saiu do coração de Deus e da mente de Deus para se tornar uma realidade quanto ao Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja tornou-se então a comunidade dos salvos regenerados pelo sangue de Jesus. O apóstolo Pedro estava dizendo como se dá ingresso a uma igreja, né? Como se dá ingresso a uma igreja, a uma pessoa na igreja? Por meio do arrependimento e do batismo. A igreja, meus irmãos, não é um simples detalhe. A igreja é uma ordenança de Deus. E para ser parte da igreja, que é o corpo de Cristo, precisamos arrepender e ser batizados. A igreja cristã é formada por pessoas regeneradas, pessoas que nasceram de novo, que professaram uma fé em Cristo e se arrependeu dos seus pecados, daquilo que fazia mal, e agora, hoje, a pessoa se torna diferente. Ela se converte, ela deixa de seguir os caminhos da escravidão do pecado e se torna livre para fazer a vontade de Deus. O sentido da palavra conversão ou arrependimento é metanoia, né? Na palavra grega, que significa uma mudança de mente, né? Pessoas que estavam condenadas hoje pela graça
do Evangelho de Jesus Cristo tiveram suas vidas transformadas. Glória a Deus. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. Então passamos a fazer parte da igreja agora, parte do corpo de Cristo, formando um corpo. E quem é a cabeça do corpo? A própria Bíblia fala que é Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então, resumindo tudo, a igreja fundada por Jesus Cristo existiu primeiramente no plano de Deus até estabelecer o Novo Testamento. Após a morte e a ressurreição de Jesus, a igreja, portanto, foi concretizada e não foi idealizada por homem algum, como alguns dizem, que Pedro é o pai da igreja, né? Nem tampouco a igreja está fundada sobre teses humanas, e sim por Deus, fundada, que tem fundamento a Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio nós sermos agora é um grande privilégio fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus. Por isso, eu te digo, a igreja deve sim, todos nós cristãos devemos frequentar sim a igreja. Muitos se dizem cristãos, mas não querem saber de frequentar a igreja, não querem ter comunhão com Jesus, não querem participar do corpo de Cristo. Como que você vai se dizer cristão se você não faz parte do corpo de Cristo? É impossível você ser um verdadeiro cristão, porque se você não faz parte da igreja, você não se arrependeu dos seus pecados, você não mudou de vida, você não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso eu te digo, se você tem a oportunidade, corra para Jesus, corra para a igreja mais próxima da sua casa, a igreja que prega a palavra de verdade, que está mais próxima da Bíblia Sagrada. Por isso, devemos ler a Bíblia, devemos orar, devemos frequentar a igreja, sim, e principalmente arrepender todos os dias das nossas falhas, dos nossos pecados, porque só assim vamos fazer parte do corpo de Cristo. Amém?